quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, produtor deste programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Prosseguimos para a conclusão desta tríade centrada no Evangelho, que nós chamamos liturgicamente de Liturgia da Palavra. O centro da Liturgia da Palavra é o Evangelho do ano, São Marcos, ano B, ano que estamos prosseguindo. Precedida da profecia, que demonstra a realização desta mesma na vida de Jesus. Jesus é a realização e mais do que realização, ele surpreende e interpreta perfeitamente a profecia, já que a profecia para os próprios judeus permanecia obscura sem o evento Jesus, o Cristo. Ora, por fim, o Novo Testamento brota como a melhor hermenêutica do Evangelho, por isso são canônicos, e de um lado é a atualização do Evangelho, do outro é a propensão. Os textos do Novo Testamento, sejam as cartas ou o livro do Apocalipse, eles apresentam o futuro do quérigma. Não por acaso, o Novo Testamento termina com um livro escatológico apocalíptico, um livro sobre o futuro certo da vitória do quérigma na Terra. Pois bem, ouçamos, e como já ouvimos anteriormente, ouviremos ainda mais, provavelmente integralmente, a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia entre um homem bem vestido, com anéis de ouro, e entre também um pobre e mal vestido. Talvez olheis para o bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em um bom lugar. E ao pobre: tu, fica aí de pé. Ou então, senta-te aí debaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos, não escolheu Deus os mais pobres desse mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? Bem, disse da outra vez, quero repetir, é uma carta católica. Sabemos que o Novo Testamento é constituído pelos 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, 13 cartas de São Paulo, carta aos Hebreus, 7 cartas católicas e, por fim, o Apocalipse. E as cartas católicas, quais são? Primeiro, por que católicas? Porque elas não foram dirigidas pelos apóstolos a comunidades ou a pessoas. Elas são dirigidas a toda a igreja. São Tiago não está escrevendo aos coríntios, aos romanos, não. Está escrevendo para a igreja, porque a voz do apóstolo tem autoridade e amplidão de toda a igreja. E segundo, porque por isso elas são universais, um conteúdo universal, ou em grego, católico, que é o caso da igreja fundada sobre estes apóstolos. Mas ainda, Santiago, que tem uma única encíclica ou carta, depende do ponto de vista, deve apresentar aos judeus, ele está mais alinhado com São Tiago do que com São João, dada o claro interesse de São Tiago de falar aos judeus cristãos. Por mais que, obviamente, ele mesmo não exclui os pagãos convertidos ao cristianismo diretamente do paganismo.
Mas é óbvio que toda a sua argumentação supõe que quem o escuta tem intimidade com a lei e a revelação do Antigo Testamento, iluminadas pela revelação dos Evangelhos. E hoje um tema que tem sido corriqueiro na língua da ideologia. Como a ideologia hoje tem status e força, porque ela diz: nós defendemos as desigualdades, o racismo, as fobias, nós defendemos a todos de todos, o machismo e assim por diante. As ideologias têm baterias de armas poderosas, sobretudo em governos de esquerda, que usam esse combate contra pessoas e grupos. E, sobretudo, aparentemente, ninguém pode negar o valor da luta contra a discriminação racial. Ninguém pode ser contra. Porém, sabemos que na prática não é bem assim, e mesmo na ideologia, porque no mecanismo de esquerda, isto é, marxista, nós temos sempre um duelo contra aquele. Primeiramente, Marx escreve sobre a luta de classes. O processo de libertação do mundo supõe que a classe operária lute, se liberte, domine os meios de produção e destrua o Estado burguês, que é o grande vilão, o grande culpado, o que faz o mal. Depois ele vai passar, quando esse tema fica totalmente obsoleto, já o é, somente em países do terceiro mundo, professores universitários e outras figuras defendem esse esqueminha muito bem. Depois ele vai passar a falar de gênero, né? Então, na verdade, é homem contra mulher, mulher contra o homem. Qualquer atitude que pareça inadequada, especialmente ou exclusivamente para as mulheres, é considerado misoginia e machismo. Tudo entra num grande pacote, em que aparentemente é boa intenção, mas, por fim, trata-se de dividir a nação entre os ditos progressistas, que são homens e mulheres de esquerda, e os conservadores. Eles gostam de um único público como público-alvo, que é a extrema-direita. A extrema-direita é o demônio que precisa ser destruído. Precisa sair da sociedade. Muito bem. Dito isso, não se trata daquilo que São Tiago está dizendo. O fundamento da Escritura é Deus e a sua revelação, na qual está incluída a vontade de Deus. E quando ele descreve uma situação que ele pergunta, interessante que ele se pergunta: preferir o rico sentado ao teu lado ao pobre sentado no chão ou de pé? Ele se pergunta. Não é que estejais fazendo distinção entre pessoas? Olha, ele só pode falar de distinção entre pessoas, sabendo que as pessoas são distintas umas das outras, pela sua origem, pela sua etnia, pelo seu próprio. Não é disso que Jesus está falando, que é outro refrão esquerdista, que é a diversidade. Não que a diversidade seja um conceito errado, mas o modo de uso da palavra diversidade é a não valoração das profundas diferenças e contradições entre valores e contravalores, que é natural, tanto feito pela esquerda como feito pela direita. Tanto faz. É sempre uma discussão sobre os valores dos teus valores. Aqui não. Aqui é uma assembleia, sim, vossas assembleias. Então o que São Tiago está partindo? De que a assembleia é uma multidão de irmãos.
O que dá dignidade, tom, identidade a cada cristão é termos nascido de um único batismo, que lavou a todos, que incluiu a todos e que vai permitir a grande ação comum do catolicismo, que é a Santa Eucaristia, a meta do batismo e do sacramento da penitência, é sermos aptos para esse ato grande de dignidade. Por isso ele critica, diz, se é isto, sois maus juízes, se é isso, não temos como entender e acolher, e aqui o exemplo final é muito bonito, acolher a preferência divina. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Isso trazido por São Paulo, Deus mesmo se fez pobre para nos tornar ricos. Por isso é motivo de pensar o fundamento das nossas emoções, ações e ideologias. Elas têm um único critério: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.